Olá, boa tarde, bem-vindo à minha casa novamente, obrigado pela presença, peço licença novamente para estar transmitindo esse vídeo para você. Hoje eu quero continuar falando de energia, né? Quem assistiu o vídeo passado eu comecei falando sobre energia e sobre fontes de energia, né? Formas de captação de energia vital. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto de energia. Como a gente começou dizendo no vídeo passado, tudo é consciência. A energia brota da consciência. Então posso dizer que a consciência é a coisa, vamos chamar de coisa agora por enquanto, mais sutil que existe na existência, que é a própria consciência, que é a própria vida, né? Mais sutil que a sutileza. E energia seria como ondas partindo, brotando dessa consciência. Ondas sutis que pulsam e se propagam, né? Então, a energia existe a partir da consciência. E a gente tem a matéria como energias densificadas, né? Ondas que se propagam numa velocidade menor. Então, que a gente tem a percepção visual de matéria, de solidez. Então a gente tem esse diagrama, que é um diagrama bem conhecido, que é energia, matéria, consciência, energia e matéria. Então a gente tem o sutil até o denso. Esse processo de consciência para energia, para matéria, chama-se processo involutivo. Aqui involutivo não tem nenhuma conotação negativa, é um processo natural. E o processo de retorno da matéria, energia, consciência é chamado de processo evolutivo, ou também pode ser chamado de retorno à fonte. Tem várias formas e nomes de determinar esse processo, de apontar esse processo. Então, naturalmente, tudo que se materializa vai voltar para a fonte um dia. Porque é muito interessante a gente entender que a natureza da vida é movimento. E o que permite que o movimento aconteça é o pulsar. Então, se a gente for ver, tudo pulsa. Não é à toa que o nosso coração bate. Então, o que é o pulsar? O pulsar é esse movimento da antítese do positivo e do negativo, né? Que a medicina chinesa chama de yin e yang. Então esse movimento de contração e expansão, esse jogo dessas duas forças opostas, é chamado pulsar. E tudo que existe se movimenta através desse pulsar. Então o processo natural da consciência é vir para a matéria, experienciar uma forma, ter uma experiência densa e depois, naturalmente, ir se utilizando até voltar para a fonte de origem, que a gente estava falando agora há pouco. O que acontece nesse processo? Quando a consciência assume uma forma, que a gente chama de encarnar, e a gente acaba se identificando com o nosso enredo que acontece na nossa vida. Então, isso a gente chama de apego à forma. Então, a gente fica preso a determinadas formas de pensamento, né? Então, isso é apego à forma. A gente está apegado, preso, nossa energia está presa em formas de pensamento. São ideias, conceitos, traumas. Então, toda vez que a gente fica apegado a alguma forma de pensamento, a gente tem o que a gente chama de bloqueio, né? Que a gente chama de resistência. Isso faz com que a energia ela não consiga se movimentar de volta no caminho da sua fonte. Então, o que gera esse apego à forma, apego aos pensamentos, emoções, ou em outras palavras, apego à matéria, é o que a gente chama de resistência, né? Todos nós passamos por algum processo de resistência, isso é uma coisa natural do ser humano.
A própria natureza da matéria é a resistência. Então tá tudo certo. Mas o processo é a gente cada vez mais, isso é natural, não é necessariamente a gente que faz isso. É mais um permitir essa sutilização. Isso tudo aponta para entrega. Quando a gente fala de entrega, de soltura, de relaxamento, de desapego, é realmente esse processo de deixar ir e de permitir que a energia, a nossa consciência, faça o caminho de volta para a sua fonte e o pulsar da vida continue, né? Então como a gente já está materializado, então nosso único caminho é o retorno, né? Então, quanto mais a gente resiste às situações que passam, quanto mais a gente fica preso às situações, quanto mais a gente tem resistência, menos a energia flui. Com mais dificuldade a energia flui. E quando a gente bloqueia esse movimento do pulsar, o que acontece é a doença, né? Começa a necrosar, porque a energia não está passando. Então, formas de pensamento ficam, muitas vezes, a gente fica preso e cria-se nódulos no nosso corpo, cria-se bloqueios energéticos que podem se manifestar depois no corpo físico, né? Então tudo começa com um desconforto emocional, com uma irritabilidade, com uma sensação de que nada faz sentido, né? Então tudo isso é sintomas de que existe resistência, né? Existe algum apego, alguma situação que não foi deixada, que não foi liberada, né? Que a gente chama isso de liberação. E as tradições antigas, todo o trabalho do yoga é totalmente voltado para isso, né? Para essa dissolução dos bloqueios, para buscar a liberação e permitir que a consciência naturalmente faça seu retorno à fonte, né? Então, por isso que é muito interessante, eu gosto muito de trabalhos corporais, como dança, né? A yoga, o yoga, em todos os sentidos do yoga, as massagens, as terapias. Então tudo isso, na verdade, tem um propósito, tem uma razão de existir, né? O teatro, as artes, as expressões, tudo isso está relacionado com isso que a gente está falando. Então, os bloqueios ficam no nosso corpo, começa com, como a gente estava falando, começa com um desconforto emocional e acaba virando uma rigidez, pode acabar se tornando uma dor física e vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais, vamos chamar agora de necrosado. Então, quando não há movimento, quando a energia não flui, a gente vai morrendo devagar, a gente vai estagnando em determinado ponto. E por isso que existem as doenças físicas. As doenças físicas são bloqueios energéticos antigos, graves. Então, tudo isso aponta para uma leveza, né? Para um deixar ir. Eu vou pegar bastante nesse ponto. E quando a gente entra em contato, né, com essa resistência, quando a gente começa a perceber que existe essa resistência dentro da gente, já é o primeiro passo, né? Identificar a resistência. E identificando a resistência, a gente pode sentir, né, entrar em contato. O segredo de tudo é a atenção. Quando a gente coloca a nossa consciência, quando a gente está consciente da resistência, essa própria atenção atua como um fogo que transmuta, né, que dissolve. Experimentem isso que eu estou falando. Então, o que a gente chama de resistência mental, meu professor ele chama de resistência mental, eu quero falar alguns sintomas, alguns sinais de quando aparece em nós essa resistência mental. Então, um sinal de resistência mental, por exemplo, é expectativa em excesso, é querer que as coisas sejam de determinada maneira. Então, fixação por um desejo, né? Tudo que quando a gente está muito pensando no futuro, sempre quando a gente está muito preso ao que a gente quer no futuro,
é uma resistência mental. Ao mesmo tempo que outro sintoma de resistência mental é quando a gente diz eu sei, é quando a gente se fixa em alguma ideologia específica, algum conceito, e a gente resiste a tudo que for em oposição a isso. Isso também a gente diz que é um sintoma de resistência mental. Outro sintoma de resistência mental, isso é muito sutil, né? Quero dizer que isso é muito sutil e todos nós temos isso em algum nível, né? Arrependimento, né? Ficar muito lembrando de um passado, quando a gente, por exemplo, eu terminei um relacionamento no passado e eu ainda não soltei isso, por exemplo, eu ainda não digeri isso, eu ainda fico lembrando disso, fico com saudade. Então isso é uma resistência mental, é uma resistência ao movimento da energia, é uma resistência à mudança, né? Querer acelerar o processo de mudança, ou seja, querer fugir da matéria, nessas palavras, também é uma resistência, né? Querer controlar a mudança também é uma resistência mental. Então, a partir dessas identificações, a gente pode começar a se auto-observar e permitir que se manifeste, que a energia faça seu caminho, porque a natureza é sábia. A natureza sabe exatamente o que fazer, para onde ir, né? A gente só precisa permitir. E um sintoma que a gente está no caminho da fonte, no caminho do nosso coração, é a alegria, né? Quando a gente sente mais espaço dentro da gente, quando a gente não leva as coisas tão a sério, não se apega tanto às situações, quando a gente se sente entusiasmado, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente ama fazer, que a gente se sente alimentado com aquilo, que a nossa vibração aumenta com aquilo, que a gente se sente feliz, isso significa que a gente está no caminho certo, porque é o caminho de menor resistência. Então, vou colocar o amor agora, né? O amor sempre é o caminho de menor resistência. Então, quando a gente segue o nosso entusiasmo, isso é diferente para cada um, né? Porque cada um tem uma singularidade. Quando a gente está seguindo esse impulso profundo, que é o nosso entusiasmo, a nossa felicidade, naturalmente, isso é um sinal que a gente está em direção ao nosso caminho, até a fonte, até a consciência. E é muito bonito isso, porque existem várias maneiras de se manifestar, né? Existem várias formas, existem vários tipos de manifestação, que eu estava falando da arte. Então isso é uma coisa vasta e não pode ser colocada numa caixinha, porque a caixa, eu me apegar a um determinado sistema de crenças, também é uma resistência mental. Então, se eu posso dizer alguma coisa, eu sempre recomendo que a gente siga sempre o nosso coração, que a gente sempre siga o nosso anseio mais profundo. Mesmo que pareça impossível, que o nosso contexto ao nosso redor pareça que não contribui para isso, não desista, né? Persevera, que aquilo que você mais almeja, que você mais tem vontade no seu coração, é o caminho certo, mas permite que isso se manifeste naturalmente, né? Deixa isso fluir, deixa isso crescer. Então eu me despeço aqui por hoje. Então, na medida do possível, toda semana eu vou estar postando novos vídeos. Quem quiser, quem sentir o chamado, sinta-se convidado para assistir. Então, muito grato.